Homem-Aranha Se Volta Pra Casa foi um grande evento para todos os fãs, menos para mim porque eu não fui. Mas de qualquer forma foi épico e maravilhoso ver os três Miranhas reunidos. Era algo que se eu fosse até o Vinícius de 13 anos e falasse pra ele que aconteceu, nunca ele ia acreditar. Mas aconteceu e foi maravilhoso, né, rapaziada? Só que, claro, um filme não pode agradar todo mundo e sim, esse filme teve muitas críticas, como por exemplo que o roteiro teve muitas falhas, muitas conveniências e que se não fosse o fanservice esse filme não seria tudo o que foi. Será que é verdade? Será que No Way Home é só fanservice e mais nada? Porque assim, claro que tem fanservice ali, galera, mas eu não vejo problema nenhum nisso, e você já vai entender. Antes eu peço a gentileza da sua inscrição. Clicando aqui embaixo você se torna inscrito oficial do canal e ativando o sino você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Não se esqueça também de deixar seu like, é muito importante para que esse vídeo consiga salvar outras pessoas com elas vendo algo de qualidade. Aqui eu falo de todos os filmes bons da Marvel e aqui ela nunca morre. Então é isso, vamos nessa sem enrolação. A primeira coisa que devemos esclarecer aqui é que não é porque o filme é da Marvel, do Miranha, que eu defendo. Por exemplo, eu não gosto de Homem-Aranha Longe de Casa e muito menos do Aranha Verso 2, que aí sim é um fanservice barato, aí sim é um roteiro fraco e aí sim demonstra que os caras não fazem ideia do que é Homem-Aranha. Mas enfim, o ponto é que esse filme não é só fanservice e o roteiro não é fraco, e eu vou explicar. O primeiro ponto que muitos críticos, até fãs, reclamam é que tem horas que a lógica da história parece forçada, conveniente demais ou mal desenvolvida. O Peter pede que o mundo esqueça que ele é o Homem-Aranha, mas muda o pedido várias vezes durante o feitiço. Críticos apontam que é esquisito o Doutor Estranho, o mago experiente, aceitar fazer um feitiço tão perigoso por algo relativamente simples. Isso soa como uma desculpa de roteiro para criar bagunça multiversal e trazer os outros personagens em vez de ser algo realmente necessário para a trama. Só aparecem vilões que já foram revelados nos filmes anteriores e que são populares, Duende Verde, Octopus, Electro, etc. Não há uma explicação profunda sobre por que só alguns vilões foram puxados e não todos que conheciam Peter Parker, como o Venom do universo do Tobey, por exemplo, que nem aparece diretamente, até o Duende do Tasm também. Peter quer curar os vilões em vez de mandá-los de volta ao universo deles, o que muitos acharam uma decisão artificial. Essa motivação é vista como algo nobre, mas parece forçado e inconveniente para manter os vilões mais tempo no filme e gerar conflito. No final, onde todos esquecem, Peter Parker resolve tudo muito rápido, funciona emocionalmente, mas parece uma solução mágica que reseta tudo sem grandes consequências. Alguns consideram que isso diminui o peso dramático de toda a história, já que é um concerto quase fácil. E muitos apontam que o Doutor Estranho age de forma irresponsável no filme apenas para mover o enredo. Também há críticas a como os vilões se comportam, por exemplo, Octopus, que era redimido em Homem-Aranha 2, voltando a ser vilão sem explicação inicial clara. Bom, primeiro que o fato do Peter pedir um feitiço e querer ficar mudando ele é fruto da irresponsabilidade do Peter do Tom Holland, porque ele quer fazer algo que seja bom para os que ele ama, mas também quer se dar bem no processo, para a vida dele ficar mais fácil, né? Olha, ninguém pode saber, mas a minha namorada, meu amigo, minha tia, eles podem. Isso vem daquela vontade dele de se dar bem e salvar o mundo e as pessoas ao redor dele ao mesmo tempo, e isso é bom porque mostra uma problemática de caráter que tem que ser resolvida. E no fim é resolvida, e o fato do Doutor Estranho querer ajudar o Peter com o feitiço por um motivo simples é que ele tinha achado que o Peter tentou conversar com a galera do MIT e que não deu certo e que o último recurso dele seria o feitiço, mas quando ele descobre que o Peter não ligou para os caras, o que ele faz? Ele expulsa o Peter e aí ele teria que se virar sozinho. Sobre os vilões que aparecem, o Duende, Octopus, Lagarto, Homem-Aranha e Electro, eu poderia sim ressaltar aqui algumas ressalvas que até eu próprio tenho com isso, porque realmente o Electro, ele nem sabia quem era Peter Parker, ele nem sabia da existência do cara. Tem gente que diz que ele recebeu dados antes de morrer, coisas assim. O filme até tenta explicar rapidinho ali, mas sei lá, eu também tenho algumas questões quanto à presença do Electro ali e principalmente a presença do Venom. O que o Venom do Toba Hard tá fazendo no filme? Porque ele tá lá sendo que nem tem Peter Parker no universo dele. Enfim, mas o resto dos vilões, o Duende, Octopus, Electro, Lagarto, Homem-Aranha, faz sentido sim porque os caras sabiam, né? Eu só tive dúvidas quanto ao Electro e o Venom. Eu só acho estranho mesmo e cago pra isso. Aliás, parabéns, Sony, vocês tiraram o simbionte do MCU lá no Venom 3. Toda essa merda que vocês fizeram no No Way Home não serviu pra porra nenhuma.
E nem vai mais, porque pra alegria do planeta inteiro vocês cancelaram esse universo de bosta. Então, pra uma coisa vocês serviram. Obrigado. Voltando, realmente não há uma explicação profunda sobre por que só alguns vilões foram puxados e não todos que conheciam o Peter Parker como o Venom do Topher Grace, o Duende do Dedo de Han. Aí a gente já tá falando de questões comerciais, questão de agenda, orçamento, enfim. Isso limitou realmente a presença daqueles personagens lá, mas tipo, cara, não é uma falha no roteiro, é só uma questão de orçamento. Tipo, olha, vamos chamar esse cara porque ele é o mais conhecido e vamos deixar esse de lado, até porque vai ficar caro pra nós. Por que você acha que quando mostrou a cara do... Por que você acha que quando mostrou a cara do Dr. Connors e do Flint Marko, eles reutilizaram cenas dos filmes passados? Orçamento, né? Só o cachê do Tom e do Andrew já comeu metade de tudo no orçamento, então é complicado. Mas a gente não pode culpar o filme por isso, galera. No final tem até umas aparições ali do Kraven, rindo, etc. E eu não acho que o fato do Peter querer curar os vilões é algo como só quer curar pra deixar os vilões por mais tempo no filme e tal. Pode ser, mas essa decisão é pra justamente mostrar e começar a trabalhar o crescimento do Miranda e Tom Holland. Se fosse ele no longe de casa, ele ia mandar todo mundo pra morte e foda-se, mas depois da conversa que ele teve com a Tia May, ele entendeu que ele podia ajudar e queria ajudar mesmo com tudo que tava rolando ali. Não achei conveniência não, é mais desenvolvimento mesmo, da parte da Marvel com o Miranha. E porra, falar que no fim a solução pra tudo é fácil e rápido, que não tem consequência, sério? Tem certeza que não teve nenhuma consequência? O cara literalmente perdeu tudo e todos que ele tinha à sua volta, ele terminou o filme na merda. A Tia May morreu, as pessoas que ele ama esqueceram da existência dele e você me fala que não teve consequência? Ah, para aí, né, cara? Outra coisa, no Doutor Estranho, porque... Porra, depois do conflito sobre o destino dos vilões, o Strange tenta mandar todos de volta para seus mundos e discute com o Peter. Ao invés de usar a experiência para resolver racionalmente, ele entra em confronto físico com o adolescente e acaba perdendo para ele no duelo no mundo espelhado. Ele é literalmente deixado preso lá por um bom tempo, o que soa conveniente para que o Peter continue a trama sem interferência. Cara, essa questão do Doutor Estranho é complexa, porque o Peter já tinha feito merda, ele já tinha falado que não era pra ficar fazendo alteração, porque senão ia dar merda, então tudo aquilo ali tava acontecendo por causa do Peter. E aí quando ele quer consertar, ele sabe que se aquilo ali não se resolver, vai dar uma merda gigante no multiverso. Então a gente sabe que o Strange ele é disposto a fazer qualquer merda pra salvar o universo, quem dirá o multiverso. Então a gente sabe que ele sempre arrisca tudo pra salvar o universo sem que seja fazendo merda. O Strange é assim. Lá em Guerra Infinita ele fez isso entregando a joia pro Thanos, mas aí é outros 500. E ele também é um cara arrogante, o Strange sempre foi assim, galera. Ele é um cara arrogante, ele subestimou o Peter ali, porque justamente ele é o Doutor Estranho. Ele achou que tirando o Peter da forma física ele já ia resolver, mas ele não contava com o sentido aranha dele, porque ele subestimou o Peter ali. Se ele não tivesse subestimando, ele ficaria mais focado e não ia ficar zoando. Quando o Peter prende o Strange, ele faz uma zoeirinha ali e vai atrás dele. O Strange é assim, sabe? E com isso, ele pagou a língua. Mas ele ficou preso na dimensão espelhada, ficou horas lá preso, Strange burro. Mas é justamente isso, cara. O Strange era arrogante, fazer o quê? Vai ver, ele ficou um tempinho lá tentando inflar o ego dele, tipo, pô, como é que eu perdi pra esse moleque? Sei lá. Também há críticas a como os vilões se comportam, por exemplo, Octopus, que era redimido em Homem-Aranha 2, voltando a ser vilão sem explicação inicial clara. Só que na verdade teve sim uma explicação, porque eles foram puxados no momento que eles estavam derrotando o Homem-Aranha, que eles ainda estavam vilões. No caso do Duende faz sentido, ele estava com o Duende quando descobriu a identidade do Peter. O Octopus descobriu também, mas isso foi antes dele conversar com o Peter e se redimir lá. Foi antes. O Lagarto descobriu a identidade do Peter muito antes dele ser derrotado. Ali depois da luta do esgoto, o Electro tava com ódio do Miranha até o fim, ele não tava se redimindo, só o Homem-Aranha, que realmente não faz muito sentido, porque além dele não ter conseguido a oportunidade de matar o Homem-Aranha, ele já tava redimido quando viu o Peter Parker sem máscara. Só que quando ele aparece no filme, ele justamente quer ajudar, então pro bem ou pro mal não tiveram grandes mudanças nas personalidades dos vilões. O próprio Electro só vai se redimir no final desse filme. Muitos dizem também que alguns personagens tomam decisões que não condizem com suas personalidades. Por exemplo, a Tia May, que tem a atitude de pedir pro Peter ajudar os vilões e tal. Eu não vejo nenhuma incoerência nisso não. Ela não demonstrou ser alguém que não tem empatia pelo próximo nos filmes anteriores, e a Tia May como personagem faria exatamente isso. Eu vejo total a Tia May do Tobey fazer isso, a do Andrew ficaria meio com o pé atrás nisso, mas sei lá, acho que ela ajudaria também. Agora os vilões de novo, os vilões sendo um problema desse filme, né? Porque o Duende Verde e os outros são psicologicamente instáveis, mas mesmo assim aceitam ir com o Peter e se deixam tratar como pacientes.
Electro e Homem-Aranha parecem concordar com tudo até do nada mudarem de ideia só pra gerar luta no prédio. A instabilidade deles parece escrita apenas para ter uma grande batalha, não por coerência com seus arcos. No caso do Duende era o Norman ali, era o Norman que queria ser curado e não o Duende. Só depois que o Duende aparece a merda toda acontece, mas até ali era o Norman. O Octopus não queria ser consertado, o tempo todo ele falava isso, então em momento algum ele concordou com aquilo. O Electro é uma questão complicada porque ele realmente gostou do poder que ele tinha, ele gostava de ser essa força da natureza, só que ele também não estava concordando com essa coisa de ser curado, ele só concordou porque ele falou, eu não tô afim de morrer, né, então vamos lá fazer o quê? O Flint Marko fez total sentido ele querer ser curado, sem sombra de dúvida, e o Lagarto realmente não faz muito sentido ele aceitar essa suposta cura, tipo 0%. Então, em alguns pontos eu concordo com isso, mas também o Lagarto pode pensar, tô sem opção, então eu vou aceitar essa cura logo, senão eu vou pro saco. Então, o fato deles mudarem de ideia quando o Duende mete o louco lá, o Octopus fugiu, ele queria ficar quieto na dele. O Lagarto viu ali uma oportunidade de continuar como Lagarto, que era algo que ele queria ser, então foda-se, o Electro já estava atraído pela energia gerada pelo reator Arc, então essa foi uma motivação para ele mudar de ideia. A gente sabe que ele é atraído por energia, a gente vê que na cena da Times Square mostra isso. Agora o Flint eu realmente não entendi até hoje porque ele se volta com o Homem-Aranha, não entendo mesmo. Então, realmente o filme não é perfeito, tem algumas coisinhas ali que não exatamente estragam o filme como um todo, mas poderiam ter sido melhor trabalhadas. O Ned do nada conseguiu usar um anel místico para abrir os portais só para os Homens-Aranha aparecerem. Realmente é paia, não tem uma explicação clara disso. O próprio Strange levou tempo ali no treinamento dele do Camartage para abrir os portais, isso foi meio paia mesmo. Sobre o que aconteceu com os vilões e os aranhas em seus universos e no que isso afeta a linha temporal dos filmes antigos, aí é assunto para outro vídeo. Outra coisa que é dita é que os vilões não são desenvolvidos de forma clara e que a metade deles estão lá apenas por fanservice. Assim, isso se refere à dificuldade do filme dar tempo de tela, desenvolvimento e profundidade emocional para todos os personagens, especialmente os vilões. Com tantos nomes importantes voltando, nem todos recebem o cuidado necessário, o que pode deixar alguns parecendo figurantes de luxo ou rasos. No caso do Homem-Aranha eu até concordo, porque ele sim se junta aos outros contra os aranhas do nada, e ficou confuso mesmo. Não há aprofundamento sobre o que ele quer exatamente. Ele só diz que quer voltar para a filha, mas isso não é desenvolvido. Isso é o que diz, só que isso já foi desenvolvido ali no Homem-Aranha 3. Não teria por que eles desenvolverem ainda mais isso em No Way Home, já que o arco do Flint com a filha dele se desenvolveu lá. Aqui eles só lapidaram. Mesma coisa eu digo do Lagarto, a motivação e tudo mais já foi tudo desenvolvido em Espetacular 1. Não teria por que desenvolver, mas ainda assim o personagem desse filme. O Electro sim é muito diferente do que ele era no Espetacular 2. Lá ele era inseguro, esquisito e instável. Aqui ele é confiante, piadista e quase reconhecível, como se fosse outro personagem. Só que se você olhar bem na batalha final do Tasme 2, dá pra perceber sim que ele tava confiante, arrogante, até piadista. Esse jato de água não vai funcionar dessa vez, ele até toca a música da Dona Aranha, cara. Então, é isso, né? Sei lá, os únicos vilões bem desenvolvidos são realmente o Duende e o Octopus, e isso causa a impressão que os outros são coadjuvantes, mas claro que o Lagarto, o Electro e os outros não são tão, sabe, wow, quanto o Duende e o Octopus. Os outros vilões são vilões secundários do Miranha, sabe, o Duende e o Octopus, que estão na elite mesmo. Mas realmente quem pensa mais a fundo nisso pode achar que eles são coadjuvantes sim. O filme já precisa lidar com 3 versões do Peter, a MJ, o Ned, o Doutor Estranho, o Rabbit, a May, além do multiverso das consequências emocionais. Com tanta coisa acontecendo, nem todos os personagens têm espaço para crescer, e isso gera uma sensação de desequilíbrio realmente. Agora, vamos falar do ponto mais aguardado. Homem-Aranha se volta para casa. É só fanservice? A resposta é não. Primeiro que eu não vejo problema em um fanservice bem feito, até porque são os fãs que pagam o ingresso, são os fãs que sustentam essas empresas, são os fãs que botam a grana na bilheteria para esses filmes acontecerem. Então é o mínimo que os estúdios agradem os fãs e façam um fanservice bem feito, e aqui é bem feito sim. Tá certo que eles aparecem convenientemente nos portais que o Ned misteriosamente sabe fazer, isso foi até forçado, mas ele chamou o Peter Parker, entendeu? E apareceu ali o Peter no Andrew, depois o Tobey, acabou, sabe? É forçado porque o Ned sabe fazer portais do nada e também não é porque ele chamou o Peter Parker, sabe? Então é isso. Não vejo nenhum problema na inserção das frases dos filmes antigos em diálogos, acho que faz sentido com o diálogo que está sendo falado ali nas cenas. Não é nada muito forçado. O Tobey chamou o Andrew de espetacular também, não é forçado. Seria se ele olhasse pra câmera e apontasse pra gente sorrindo, tipo, tá vendo? Vocês entenderam? Aí sim, mas não, é muito bom.
A Tia May se tornar um tio Ben foi a forma que a burra da Marvel achou para fazer o Peter do Tom aprender um pouquinho a como ser Homem-Aranha, né? E também porque ela tinha que fazer alguma coisa, né? Tava na hora já. Toda a interação deles faz sentido, não é nada forçado, enfim. E o problema não é só o fanservice, até porque o fanservice só seria um problema se eles aparecessem lá e não fizessem mais porra nenhuma, só tipo, olha, tamo aqui, paga o ingresso, igual o fanservice do Aranha Verso 2. Mas não, o Tobey e o Andrew estão lá por um motivo, eles literalmente estão lá para ajudar o Homem-Aranha do Tom a crescer, eles vão contando as histórias deles e ele aprende com eles. Na verdade, eles aprendem uns com os outros. Um acrescenta na vida e no aprendizado do outro. O Tobey ensina o Andrew a não desistir, continuar procurando a felicidade, encontrar alguém, seguir em frente. O Tobey mostra pro Tom que a vingança não leva a nada. Os dois ensinam ele a ter responsabilidade com os seus poderes e a ser um Homem-Aranha de fato. Eles não estão lá só por estar, eles acrescentam no aprendizado do Miranha do Tom também. Então o fanservice não tá lá só por estar. Tem filmes que fazem fanservice bom como esse e outros fazem da forma mais porca possível. The Flash. Enfim, espero ter conseguido explicar para vocês meus pontos sobre No Way Home. Tem algumas coisas, principalmente no roteiro, que não tem como defender, tem incongruências, mas na boa, que roteiro não tem? Você acha que Vingadores Ultimato não tem incongruência, furo de roteiro? Eu acho que tem, cara. Qualquer filme que você quiser, principalmente de super-heróis, você consegue achar um furinho ali. O roteiro desse filme não é burro igual o roteiro de alguns outros por aí, mas também não é nível, meu Deus, Soldado Invernal, não. Mas de qualquer jeito ele conseguiu trabalhar ali da maneira que ele pôde para entregar o melhor filme possível pra gente. E foi lindo, cara. Foi lindo. Diga o que quiser, mas foi lindo. É isso, rapaziada, comente aí o que você acha. Pra você não ir só fanservice e mais nada. Esse filme pra você ainda é bom, depois daquele hype todo? Quero saber sua opinião. Aproveite e se torne inscrito aqui, tem vídeo toda sexta às 8 da noite e você não pode perder. Ativa o sino pra você não perder nada do que rolar por aqui, tá bom? Compartilha pra todo mundo que ama Marvel, assim como você, e salve essa pessoa. Mostre esse vídeo desse canal que tá salvando entretenimento Marvete do YouTube, beleza? É isso, obrigado pela companhia, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!